Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 22 de outubro de 2025. A Rússia na era pós-Putin, né? As elites russas começaram a lutar pelo poder. Já tenho feito diversas abordagens sobre isso e face às notícias e informações que eu tenho recebido ontem, depois de vídeos anteontem e outros vídeos que a gente fala sobre esse assunto, achei muito interessante como que está sendo essa situação na Rússia. E que, claro, terá influências não só na guerra da Ucrânia, mas na geopolítica. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se. Assista a Verdade sempre conosco, mas nos fortaleça e você vai receber sempre os vídeos. E acione lá o sininho para que você receba todas as notificações. Peço também a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, vamos manter o nosso trato, continuem divulgando, passando para os seus amigos, aqueles que não estão divulgando, também peço, façam esse favor, pelo menos por alguns dias, por uns 10, 15 dias, todos os vídeos que vocês assistirem, repassem indicando o canal. Tenho certeza que vocês gostam dos vídeos, tenho certeza de que os seus amigos, seus parentes, as pessoas do seu relacionamento vão gostar também. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Então, como é que vai ser essa Rússia na era pós-Putin? Que talvez não esteja tão longe, né? Porque as elites russas se preparam silenciosamente para a luta pelo poder, que já acontece nos bastidores. E com isso eu diria, ainda com o ditador no comando, é uma espécie de uma entrada já na era pós-Putin, né? A Rússia, um processo de transição de poder, eu acho que de fato começou entre as elites e já tem muitas análises correndo aí mundo afora. Não só na Ucrânia, mas na Europa também, nos Estados Unidos, já estão pensando nisso, sendo isso como um centro das preocupações. Existe uma situação estranha em que supostamente não há transição. Perdão. Supostamente não há transição, mas todos vivem desta lógica de transição. Todos falam, todos comentam nos sussurros. O cientista político Vadim Denisenko, inclusive, afirmou isso num programa na Expresso TV. Ele diz o seguinte: há dois processos que estão em princípio sincronizados. Aqui estou falando o que ele diz. Por um lado, são palavras dele, não são minhas, não é uma conclusão minha, mas ele diz o seguinte: por um lado, eu estou reproduzindo isso. Por um lado, enquanto não houver a morte física ou política de Putin, é bastante difícil falar em transição de poder. São afirmações desse cientista político. Mas, ao mesmo tempo, apesar do tema da sucessão ser um tabu na Rússia, e apesar de ser absolutamente proibido na Rússia hoje, desse tema, né? O processo de transição de poder começou de fato entre as elites, disse ele. Isso ocorre ainda, segundo ele, porque a guerra deu início a uma série de processos que levaram, eu achei isso importante, que é o que está levando isso, é a insatisfação das elites, que levaram ao empobrecimento das elites russas e também porque o círculo de pessoas intocáveis na Federação Rússia se estreitou basicamente e drasticamente, ele falou. Bom, isso é fácil de ver, né? A gente noticiou bastante aqui, agora não é ele que está falando, agora sou eu. Eu estava lendo o que ele falou. Então é o seguinte, muitas pessoas desapareceram da elite. Muitos apareceram mortos, né? E disseram que se suicidaram, outros disseram que foram suicidados, né? Muitos desesperados se jogaram pela janela, não podiam passar pelas janelas, foram envenenados desde o início da guerra e chegou a uma situação agora em que as elites estão pressionadas, porque, como falou esse cientista político, elas perderam dinheiro e vão perder mais dinheiro quanto mais tempo essa guerra perdurar.
Então, isso sem dúvida nenhuma. Ou seja, ele não usou que perderam dinheiro. O termo que ele usou, o empobrecimento das elites russas. E também porque o círculo de pessoas intocáveis, que são aquelas que apareceram mortas, porque um motivo ou outro desconfiava-se de que eles eram contra essa guerra na Ucrânia, onde o ditador russo ainda firmemente teima em continuar e acredita que ele está vencendo e que ele vencerá no final. Existe uma situação estranha em que supostamente não há transição, mas todos vivem dentro dessa lógica de transição do poder, como eu comentei. Agora, para deixar mais claro, é como a Ucrânia tem vivido também uma situação semelhante. Sabemos que não haverá eleições. A Constituição diz que se o país estiver em guerra, se tiver inimigo que invadiu o território ucraniano, não haverá eleições. Quem comandará até que essa situação bélica se resolva é o presidente da república lá na Ucrânia, que no caso é o Zelensky. Não vai ter eleições, então ele vai viver. E todo mundo vive dentro dessa lógica. Mas eles também, paralelamente, eles vivem dentro de uma lógica de que vai haver uma eleição. E falam disso também, quem será o sucessor do Zelensky. Mas é uma situação diferente. Né? Apesar apesar da Ucrânia também está com problemas sérios, mas ela está tendo o suporte da União Europeia, está tendo o suporte da OTAN e de países aliados que não fazem parte nem da União Europeia nem da OTAN, mas que estão ajudando a manter a economia da Ucrânia. E isso, o que a Rússia tem mais dificuldades para manter a economia real, que ela já abandonou, e para manter a de guerra, que já está difícil também. Não está conseguindo porque dinheiro não está entrando. E na Rússia, segundo agora o analista, o Denisenko, né, e que essa mesma coisa que falam sobre essa transição, as elites russas começaram a viver dentro dessa lógica de transição, o que já mostra 5 ou 6 pessoas que estão emergindo como líderes do processo. Mas ele não identificou quem são essas pessoas. Eu não vou fazer um chute meu agora aqui disso. Eu mais ou menos imagino quem, mas acho que não devo fazer isso. Por outro lado, assim como o surgimento do próprio Putin, a transição do poder russo, obviamente, ainda envolverá o surgimento de novos azarões. Pode ser que aconteçam azarões aí, né? E a Ucrânia e seus parceiros ocidentais devem desenvolver proativamente um plano de ação estratégico para essa situação. E, inclusive, não apenas os parceiros, mas outros países que têm envolvimento com a Rússia. Não somente aliados, mas que possam ter uma relação comercial. Né? Porque esse cenário me parece, na minha opinião, muito real. E além de ser real, ele pode antecipar tudo e qualquer coisa no término da guerra ou não no término da guerra, ou na sua continuidade. Eu acho a continuidade muito difícil, porque ela está prejudicando essa guerra, as consequências das decisões erradas, burras, mal tomadas, está prejudicando muito a Rússia, está prejudicando muito o povo, cuja maioria no início da invasão à Ucrânia apoiava a invasão. Uma mentalidade imperialista do próprio povo, chauvinista do próprio povo, mas hoje eles estão contra, porque chegou no bolso deles também, não só das elites, que também eram unânimes em apoio a essa guerra. Então, tal momento poderá ser um ponto de virada, não apenas para a Rússia, na hora que acontecer essa transição, não que tenha que acontecer a morte, eu acho que não, né? Mas pode ser a morte política do regime. E aí, na realidade, a ordem global vai também sentir essa mudança, essa virada. Né? A morte, no caso do ditador, ela se tornará, sem dúvida, segundo o analista, um ponto de virada, segundo o Denisenko, né? Não apenas para a própria Rússia, mas para o mundo inteiro. Mesmo a morte política vai ser um ponto de virada para o mundo inteiro. Isso é evidente hoje, na minha opinião. Os vários cenários para o desenvolvimento da guerra Rússia-Ucrânia, após sua saída, exigirão da Ucrânia e da comunidade internacional não decisões espontâneas, mas prontidão para agir de acordo com um plano estrategicamente desenvolvido e acordado pela Ucrânia e seus parceiros, né? Sem dúvida nenhuma. E no sentido de apressar o encerramento dessa guerra. Tem que se pressionar. Porque o sistema do governo do ditador da Rússia é baseado no medo, na corrupção e na lealdade pessoal. A linha pela simpatia, pela lealdade, pelo puxa-saquismo. Se acontecer algo
né, em que ele caia, né, podem começar conflitos internos entre forças de segurança, né, oligarcas, elites regionais, militares. Porque sabe o que aconteceu na Rússia? Não é só as mortes dos oligarcas, né, que aconteceram, não é só isso que a gente citou agora há pouco, mas tem prisões de generais. Até agora, nenhum general, pelo menos do meu conhecimento, ele desapareceu. Foi morto. Não, teve um que foi morto, sim, teve um que foi morto em Moscou, e ele era da região do Cáucaso lá, a origem dele, né? E ele é o único que foi morto, foi assassinado. E o interessante é que, aparentemente, ele era muito chegado ao ditador da Rússia. Mas os generais, tem muitos generais presos, e está existindo uma insatisfação, por causa justamente da ameaça, da pressão, até do terrorismo psicológico em cima dos generais, que não estão tendo, há muito tempo, nenhum avanço. Avanços a Rússia só teve no primeiro ano. Depois do primeiro ano, depois de 2022, que a Ucrânia contra-atacou em setembro e outubro e retomou grande parte dos territórios, aliás, a maioria dos territórios que a Rússia tinha conquistado, e tocou a Rússia também da região de Kiev, que tocou eles para Donetsk e destruiu uma coluna de 60 quilômetros de tanques de guerra, ela não teve grandes vitórias. Vilazinhas. Ano passado, vilas, uma vila aqui, outra ali, mas os alvos táticos maiores e os alvos estratégicos, a Rússia não teve. Na minha avaliação, a Rússia só pegou, em toda essa segunda fase da invasão, apenas um alvo estratégico: a cidade portuária de Mariupol. E vai devolver para a Ucrânia, sem dúvida nenhuma, como todo o resto dos territórios. Vai ser uma condição de sobrevivência da Rússia pela sua condição econômica, social, militar e política. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no meu canal, deem um like. É muito importante, porque aqui vocês viram a verdade, como sempre. Peço também que, além do like, ajudem o canal a compartilhar para o maior número possível de pessoas, para que todos, um número maior de pessoas, tenham acesso à verdade. E recomendem até para as pessoas se inscreverem. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Eu conto com vocês. Paz e bem, paz para toda a humanidade.